Pronto, eu vou passar aqui. Pronto. Tá aí, o sistema de justiça penal como reprodutor de violência. Pronto. Como reprodutor de violência quando não garante os direitos e favorece a seletividade. É isso. Esse é o nosso primeiro papel de importância dentro desse sistema. Dentro desse contexto de segurança, como garantidor dos direitos das pessoas. E quando a gente não garante esses direitos, quando a gente não recepciona aquelas ocorrências da forma mais democrática e constitucional possível, acabamos de ser reprodutores de uma violência e favorecendo, por conseguinte, a seletividade. E essa seletividade do sistema de justiça penal favorece o racismo, porque nada mais é do que o próprio racismo, porque a seletividade nós vamos entender como as minorias, que no nosso caso de sistema sistema penal, o preto, o pobre e o favelado. E essa nossa importância dentro do sistema para evitar a seletividade, e aí foi por isso que eu fiz a pergunta quando entrei aqui, se eu estava com uma plateia só de policiais civis ou de também policiais militares. Mas tanto é tão importante a presença de policiais civis, porque recepcionam aquela ocorrência na delegacia com a forma mais constitucional e democrática possível, quanto os policiais militares que pegam a ocorrência, estão no dia a dia nas ruas, e da mesma forma que os policiais civis, no momento que eles não são violadores de direitos, eles acabam nos ajudando no combate a essa seletividade. E esse é o nosso papel da Polícia Judiciária dentro do contexto de segurança pública. Passando essa introdução, queria dizer que é uma opinião minha, e aí eu gostaria de deixar também isso registrado aqui nessa parte introdutória, de que há uma necessidade de aproximação dos nossos policiais com relação ao meio acadêmico e científico. As universidades, os pesquisadores, a gente tem que deixar isso de lado, essa ideia, essa repulsa de que os pesquisadores são pessoas que não entendem de segurança pública, mas, na realidade, eles são pesquisadores, eles conhecem os dados, e nós precisamos nos aproximar deles. E eles também precisam se aproximar de nós, para que situações como, por exemplo, a morte de um policial negro que ocorreu, policial do BOPE, não teve a mesma divulgação, vamos dizer assim, na imprensa, como a morte do cidadão lá no supermercado do Carrefour. Isso muitas vezes decorre do afastamento que nós temos dos pesquisadores, do ambiente acadêmico, dos setores, dos movimentos sociais. Isso não é interessante do ponto de vista democrático. É interessante que a gente se aproxime deles e eles se aproximem da gente. Até porque, como somos instituições democráticas, precisamos estar todos juntos. Nós somos instituições do Estado, não é? E não propriamente dita do governo. E esse cotidiano distante não favorece a democracia. Então, mais uma vez, eu repito, não vou querer aqui dar aula de direito, não vamos aqui estar tratando só de juridiquês, mas também não aqui fazer nenhum ativismo de esquerda, nenhum trabalho ideológico. Vai ser um trabalho mais de sensibilidade social para que a gente se adeque, né, do ponto de vista de metodologia de atendimento, de protocolo de atendimento, para que a gente conheça um pouco mais sobre as legislações que envolvem o racismo, para que a gente faça um trabalho cada vez mais democrático e inclusivo. Então, o racismo, ele produz violência, e aí eu vou fazer uma breve análise histórica, porque é importante para que vocês entendam a existência disso partindo de um contexto histórico. Falarei um pouco, então, sobre a evolução discriminatória negra. A ordem jurídica brasileira, para quem não conhece, sempre criminalizou o povo negro, né? Lá atrás, nas ordenações filipinas, criminalizaram a feitiçaria. E naquela época, essa prática era voltada à pessoa negra.
seria uma espécie de criminalização da cultura negra, né? Das suas tradições, da sua ancestralidade, da sua religiosidade. E essa cultura negra teria sido, na época, associada, segundo o colonizador da época, à feitiçaria. Então, veja que, a todo tempo, a cultura do povo negro foi criminalizada. Eu falei da feitiçaria, mas nós temos também o exemplo da capoeira, que também chegou a ser criminalizada, e a vadiagem. Em 1824, surge nossa primeira Constituição Federal, como vocês sabem, e com ela a proibição das penas de açoite. Mas é interessante que no Código Penal do Império, de 1830, a legislação criminal continuou aplicando a pena de açoite apenas para o povo negro. Isso é interessante para você ver que, desde sempre, a legislação criminal veio deixar à margem da sociedade sempre a população negra. Então, é uma construção histórica. Veja que a cultura foi sendo criminalizada, não é? A capoeira, o samba, as práticas religiosas do candomblé, da umbanda, né? E a ideia era sempre de que pessoas negras seriam propriedade, né, dos senhores e senhoras. A nossa história do Brasil é muito clara com relação a isso, e a gente sabe que isso ocorreu, basta estudar um pouco a história. A Lei Áurea, que foi criada apenas com 2 artigos, ela não trouxe, já que foi tão curta, nenhuma inclusão social para aquele povo negro que acabava de ser, então, libertado, pelo menos a princípio, né? Não houve com ela nenhuma construção política para incluir aquelas pessoas estariam, então, à margem da sociedade. Eles foram libertados, mas não houve política inclusiva. Eles ficaram ali à margem da sociedade, sem trabalho, porque os empregos eram dados aos imigrantes europeus na época, e o povo negro ficou libertado daquele período escravocrata, mas não teve nenhuma ajuda política para participar ativamente da sociedade. Se a gente for analisar, os negros chegaram a ser proibidos até de frequentar a escola. Dois anos após a Lei Áurea, o Código Criminal de 1890 começa a criminalizar a capoeiragem e a vadiagem. E com isso, então, a gente cria a ideia de um inimigo. Veja, uma pessoa que está da população negra, sem trabalho, sem inclusão social, à margem da sociedade, ele estaria, então, entre aspas, vadiando. E essa vadiagem foi criminalizada. Então, libertaram o povo negro para aprisioná-los novamente, aprisioná-los socialmente, né? É um processo aí de estratificação da sociedade, né? Com muita violência e prisão que persiste até hoje, inclusive com muita violação de direitos humanos. E aí eu faço a observação de que, com essa criação desse inimigo, que seria o povo negro, historicamente falando, a gente começa a derrubar essa ideia de que no Brasil existe uma democracia racial. Não existe, e a gente assiste isso cotidianamente, sobretudo na nossa instituição de polícia, que a gente sabe qual é o nosso cotidiano, e é o cotidiano que a gente vê na imprensa. Então, a gente precisa tirar essa ideia de que existe uma democracia racial no Brasil, que não é uma verdade. Na realidade, existe um racismo estrutural, e é por isso, inclusive, que eu sempre repito que nós precisamos nos aproximar do meio acadêmico, até para que a gente entenda um pouco disso. É uma estrutura que já está internalizada nas instituições econômicas, políticas, jurídicas e ideológicas. Mas aí, com os dias atuais, né, com o avanço da tecnologia, passou-se ao uso das câmeras, e aí os registros e a divulgação do racismo passou a ser mais evidente, né? Agora, todo celular é uma câmera potente e a gente consegue captar o racismo e divulgá-lo nos meios de comunicação e de imprensa. Voltou agora? Pronto.
Será que já estava mudo há um certo tempo? Alguém estava ouvindo? Não? Pronto. Ok. Essa questão, antes de eu entrar no Estatuto da Igualdade, essa questão dos dias atuais, né, com relação à câmera, que cada celular hoje é uma câmera potente, nós temos aí o exemplo disso, são os últimos casos que nós estamos vendo na imprensa. Né? O caso de João Pedro, Ágata, Amarildo, a própria Marielle, o caso de Miguel lá em Recife e o Beto agora no Carrefour. Né? É a prova de que o racismo sempre existiu, mas agora nós estamos podendo divulgá-los através dos meios de comunicação, porque agora nós temos como captar essas imagens. Mas vamos entrar propriamente dito no que interessa, que são os procedimentos de polícia judiciária. Né? Eu queria mostrar para vocês algumas legislações que nós temos. Nós temos aí o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei Federal 12.288 de 2010, não é? E que eu trouxe até aqui para ler um artigo que eu acho interessantíssimo. Você veja que eu falei dessa evolução histórica para que vocês compreendessem que a população negra ela teve sua cultura criminalizada desde sempre. E no artigo 22 do Estatuto da Igualdade, que está fazendo apenas um ano, ou 10 anos, apenas 10 anos, foi agora, com o Estatuto da Igualdade Racial, que a gente pôde colocar numa lei federal que a capoeira é reconhecida, artigo 22 do Estatuto da Igualdade Racial, a capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do artigo 217 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Então, veja, é uma criação, é uma inclusão social tardia. Nós temos essa dívida histórica com a população negra. Né? Se teve a todo tempo essa criminalização da cultura, você veja que tardiamente nós vamos começar a reconstruir tudo isso através de legislações. Por isso a importância de políticas afirmativas de inclusão, como cotas e etc. O Estatuto da Igualdade Racial também traz, eu não vou ler a legislação, não temos tempo para isso, mas direitos básicos como educação, cultura, esporte ao lazer, garantias à população negra do que é o básico para a dignidade da pessoa humana, não é? Do que prevê a Constituição Federal, incluindo direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. Isso é importante para a gente entender o racismo religioso. Né? Quando a gente fala liberdade de consciência e de crença e o livre exercício dos cultos religiosos, aí está incluído religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, que seria o candomblé a brasileira. Temos uma outra legislação do nosso estado aqui, da Bahia, que seria o Estatuto da Igualdade Racial e de combate à intolerância religiosa, onde no seu artigo 79 prevê a criação da delegacia especializada. Né? Eu sempre bato nessa tecla de que o nosso Estatuto da Igualdade Racial ele prevê essa criação da delegacia especializada no combate ao racismo, e eu torço muito para que um dia haja essa criação, ou pelo menos, sobretudo, a criação de uma coordenadoria, porque seria importante, sobretudo, aqui na Bahia, onde temos a capital, Salvador, com cerca de 80%, Eva, de negros. Enfim, no Brasil nós temos 56% de negros. Na capital, Salvador, é aproximadamente 80%. Os 72% é um número bem maior do que a realidade do Brasil. Então, se nós temos uma população negra tão evidente aqui na nossa cidade, Salvador, no nosso estado da Bahia, seria mais do que importante a criação dessa delegacia especializada. E eu digo isso também porque, às vezes, a gente acredita que não haja uma demanda, mas a demanda muitas vezes é represada porque não existe um protocolo de atendimento, e eu vou falar isso hoje porque é uma das coisas mais importantes da nossa palestra, a gente se adequar a essa realidade social que a gente vive aqui dentro do nosso país, sobretudo na nossa cidade Salvador e do nosso estado Bahia. Queria voltar aqui só para fazer uma observação.
eu tenho... Será que eu pulei algum slide? Sim, eu estava sentindo falta disso. A Lei 7716 de 89, que é a principal legislação que nós temos, que é propriamente a Lei de Racismo, né? Eu queria só mostrar para os operadores do direito que estão nos assistindo que essa Lei de Racismo ela tem como base constitucional o artigo 5º da Constituição Federal, né? Que diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. A toda a nossa base jurídica para o uso e a utilização dessa legislação de racismo é com base na própria Constituição. E, como vocês sabem, o Brasil é signatário de tratados internacionais de direitos humanos, então, como base também da nossa lei de racismo, está aí a Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem aí dois princípios importantes para a nossa atuação no combate à discriminação, que é, princípio da previsão dos direitos humanos mais vantajosos. Né? É preciso que os policiais que recebam aquela ocorrência analisem o caso concreto e reconheçam que é preciso se utilizar da legislação para tutelar os direitos humanos. É isso que a Convenção Americana vem trazer, e como nós somos signatários de tratados internacionais, nós temos que se utilizar disso. E é essa a nossa importância enquanto instituição de polícia democrática, de polícia judiciária. É aí que a gente faz a diferença. A gente não precisa atuar, se curvar aos movimentos sociais. A gente precisa tratar com muito diálogo esses movimentos, essas instituições, porque eles vão trabalhar em parceria, porque é tudo uma rede, né? Mas sem precisar que a gente deixe de se impor enquanto polícia judiciária, né? No caso da Polícia Civil, a Polícia Militar que está na rua de forma ostensiva. Sabendo do nosso direito, né? Com conhecimento de causa da nossa Constituição e da base jurídica que nós temos para se utilizar dessa legislação, é que nós vamos saber dar àquele caso específico a tipificação adequada, que aqui não me cabe dizer a vocês têm que usar aquele artigo, eu vou deixar de forma discricionária aos colegas que são delegados de polícia para que atuem, né, dentro do seu entendimento. Porém, eu estou mostrando aqui que a legislação de racismo existe, a base constitucional está prevista e convencional também, e está aí para ser utilizada, não é? O segundo princípio, o princípio da não obrigação, da obrigação da não discriminação, é sob uma perspectiva das minorias, não é? Como eu já falei do ponto de vista histórico, o negro sempre foi figura subalterna e secundária, então é preciso que a gente utilize a legislação de forma afirmativa, não é? Inclusiva. Eu vou passar aqui, porque eu já tinha falado sobre o Estatuto da Igualdade Racial, e eu vou falar um pouco sobre a questão da manifestação homofóbica, não é? Porque existe já um entendimento do STF com relação a isso, então, e muita gente não sabe, é bom que fique claro aqui, que em 2019, acredito que em junho, 13 de junho de 2019, é bom quando a gente está com uma pessoa do nosso lado, né? E existia uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que foi entendido lá pelos ministros que há um enquadramento da homofobia e da transfobia como tipo penal definido na lei do racismo. Então, assim, enquanto não houver, não é? Eu vou ler o teor de forma resumida, porque aí, para os delegados que estão nos assistindo, eles vão entender. Por maioria, a Corte reconheceu a mora. No caso, houve uma demora para a criação de uma legislação específica com relação à homofobia. Até o presente momento não há. Então, o STF reconheceu a mora do Congresso Nacional para incriminar atos atentatórios a direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT e, portanto, votaram pelo enquadramento da homofobia e da transfobia como tipo penal definido na lei do racismo, até que o Congresso Nacional edite uma lei específica sobre a matéria. Então, colegas, quando houver um caso de discriminação com a população LGBT, é importante que haja um enquadramento na lei específica, que seria a lei de racismo, porque o próprio STF está assim entendendo, né? Até que haja uma mudança de entendimento. Por ora, é assim que nós devemos, com base constitucional do que eu já falei, dar um despacho, instaurar inquérito para apurar aquela situação específica, caso seja um flagrante de racismo. Volto a dizer, eu não estou aqui para dizer aos delegados de polícia que devem atuar dessa forma,
Aqui, os delegados de polícia, eu estou aqui para defender a nossa classe, cada delegado tem o seu entendimento do caso concreto. Porém, a legislação específica está aqui, né? E o entendimento do STF com relação à homofobia também. Então, é importante que a gente se adeque a essa realidade, para que, quando casos como esses que estão sendo divulgados pela imprensa chegarem para um de nós, é preciso que a gente esteja preparado para receber esse tipo de ocorrência da forma mais moderna e contemporânea possível. O racismo religioso, que eu falei agora há pouco, tem previsão na própria lei de racismo. Então, é outro caso específico. Como o caso da homofobia, a questão do racismo religioso também está previsto na lei de racismo. Então, está aí, para vocês darem uma lida no artigo 1º da lei do racismo. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, quando há algum tipo de discriminação, algum tipo de violação a uma religião de matriz africana, sobretudo aqui no nosso estado, onde esse exercício é muito forte, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é preciso que a gente encare isso como crime de racismo. É preciso que a gente deixe de criminalizar tudo aquilo que eu falei da evolução histórica. É preciso que a gente deixe de criminalizar a cultura negra e passe a respeitar a manifestação religiosa. Existe também dentro da Constituição a previsão de que as religiões, o culto religioso deve ser preservado. Então, a gente tem que defender isso do ponto de vista constitucional, e se há uma lei federal, como a lei do racismo, que prevê que violações à religião de matriz africana se enquadra num crime de racismo, é assim que a gente deve atuar de forma moderna e contemporânea, em defesa daquela população negra que foi a todo tempo, historicamente, violada pela sua cultura e pela sua ancestralidade. Por isso que eu deixei aí de forma bastante destacada a valorização da ancestralidade e religiosidade negra. E aí um exemplo de religião negra, para que vocês entendam, seria o candomblé e a umbanda. Fato importantíssimo, minha amiga, que eu não posso deixar de registrar para os nossos colegas que estão nos assistindo, todos nós integrantes aqui do sistema de justiça, das instituições policiais democráticas. Vamos tentar colocar na nossa cabeça que o racismo reverso não existe. Eu deixei, inclusive, em destaque a inexistência do racismo reverso. De forma bem resumida, quando uma pessoa branca quiser registrar a ocorrência, chega lá na delegacia querendo registrar uma ocorrência, alegando ter sofrido algum tipo de preconceito ou discriminação racial, jamais tipifique como racismo. Porque, por tudo que eu já falei agora, foi a população negra que sofreu a opressão. Não é? Foi a população negra que foi deixada à margem da sociedade, sem qualquer tipo de inclusão social. É só a gente ver até a divisão geográfica do nosso país, das nossas cidades, das nossas metrópoles, mostram essa realidade colonial. Né? A gente tem os bairros nobres cada vez mais se distanciando do processo de favelização, onde se situa a maioria da população negra. Então, você veja que até a divisão geográfica mostra esse resquício de colônia que nós estamos vivendo até hoje. Então, essa opressão que a população negra sofreu é que nos coloca numa situação de vítimas de racismo. Então, não existe essa questão de racismo reverso, porque a população branca sempre se situou numa situação de supremacia, né? A branquitude sempre se colocou numa situação de supremacia, nunca sofreu opressão nenhuma. Então, caso haja algum tipo de discriminação com relação à população, uma pessoa branca, deve o delegado de polícia tipificar da forma que achar conveniente, de acordo com a legislação que tiver à sua disposição, uma injúria, enfim, mas não propriamente dita a lei do racismo, que não se adequa ao caso específico, quando a vítima for uma pessoa branca. Então, para que fique bem claro, não existe racismo reverso.
tá certo? Que isso fique bem claro. E aí, vamos fazer a divisão jurídica, que é o ponto principal da nossa palestra, que é a discussão entre injúria racial e racismo. Então, vamos supor que chega uma ocorrência na nossa delegacia, trazida pela Polícia Militar, e aí uma pessoa que foi negra, estava em algum lugar e discutiu com uma pessoa e foi, né, xingada, como macaco, por exemplo, ou coisa do tipo. Veja, nós temos à nossa disposição, eu não sei como é que está meu tempo, viu, Eva? Mas eu acredito aí que tem alguns minutos ainda, né? Pronto. Nós temos à nossa disposição uma legislação específica, que é a lei do racismo, que eu acabei de falar, e nós temos dentro do Código Penal brasileiro, o artigo 140, parágrafo 3º, que fala sobre a injúria racial. Se a gente for fazer um comparativo entre as duas, elas terminam protegendo a mesma população. Por isso que é uma tendência, inclusive o STF já vem se manifestando pouco a pouco sobre isso, de que, na realidade, como protegem o mesmo bem jurídico, toda a situação, a ocorrência que envolvesse esse tipo de discriminação deveria se adequar à lei do racismo. Mas, enquanto tiver a tipificação de injúria racial, os delegados de polícia podem tipificar como injúria. No entanto, é uma tendência que o próprio Supremo entenda essa tipificação como algo imprescritível, para que, com base no que já está previsto na Constituição Federal, já que na Constituição prevê que o racismo é imprescritível, né, e inafiançável, não seria prudente que a injúria racial prescrevesse. Não é? Então, é essa discussão que existe no Supremo, mas, por enquanto, a injúria racial e o racismo de uma forma comparativa, injúria racial prescreve, o racismo não prescreve, a injúria racial cabe fiança, né, que é uma pena de até 3 anos, o racismo é inafiançável porque a própria Constituição assim determina. Todos os dois crimes, todas as tipificações penais, seja na injúria, seja no racismo, deve ser tratada mediante um procedimento de inquérito policial. Não existe termo circunstanciado de ocorrência para tratar discriminações. Isso não é adequado, até porque o tipo penal não prevê essa possibilidade e também crimes com essa natureza não devem ser tratados com procedimentos curtos e breves como um termo circunstanciado de ocorrência. Não faz o menor sentido. A gente, inclusive, e eu vou falar quando eu falar sobre o protocolo de atendimento, é importante que a gente deixe registrado no boletim de ocorrência qual foi a discriminação, qual foi o xingamento, qual foi o preconceito utilizado, para que a gente possa se utilizar da tipificação penal adequada. Não é? Existe uma discussão também doutrinária e dos movimentos sociais, sobretudo os que defendem a população negra, os movimentos ativistas, né, que combatem, né, que enfrentam o racismo de alguma forma, com relação ao artigo 20 da Lei do Racismo, porque ele diz que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional seria crime. E isso nada mais é do que a própria injúria racial. Então, alguns pesquisadores, alguns intelectuais acreditam que a injúria racial seria mais um engodo para que as pessoas não sejam chamadas de racistas, para que haja, muitas vezes, uma seletividade, porque, se a gente for ver o que eu falei no início, nosso próprio sistema de justiça penal é seletivo, então, para que a gente não coloque determinadas pessoas enquadradas como racistas, a gente muitas vezes coloca a injúria racial, porque é um crime que tem uma pena curta, que o próprio nome não chama tanta atenção feito o racismo, mas que seria, a grosso modo, um engodo, porque, na realidade, como objeto jurídico, é a população negra como vítima, sujeito passivo disso, nada mais seria do que o próprio racismo. Então, o artigo 20 da Lei do Racismo prevê a mesma coisa que a injúria racial, tá certo? Não há diferença sequer da pena. A questão é que, se houver um flagrante nesses moldes e você se utilizar da tipificação penal prevista no racismo, artigo 20, a pessoa vai ficar presa, porque o delegado de polícia
nesses casos de racismo, não pode arbitrar fiança, porque é um crime inafiançável, porque a própria Constituição assim determina. Então, a pessoa teria que ficar presa, aguardando a manifestação do juiz em audiência de custódia, que até pela pena e também por um princípio de proporcionalidade, certamente soltaria aquela pessoa. Mas eu não estou aqui para defender encarceramento de ninguém, eu não me considero uma pessoa punitivista, mas eu acredito que as pessoas devem responder pelo aquilo que são. E se são racistas, devem responder pela lei de racismo. Mas eu não vou, mais uma vez, determinar que delegado tome a providência do artigo tal, ele tenha a discricionalidade para entender da forma que achar mais adequada. Eu só ler esse HC que eu acho importante. É o HC 142583 do Distrito Federal, em que a primeira turma do STF entende que, com fundamento no artigo 5º, que é aquilo que a gente já leu da lei do racismo, que o racismo seria imprescritível e inafiançável, o crime de injúria racial teria que ser imprescritível também. Se quiser, dê uma olhadinha nos votos aí nessa decisão da primeira turma do STF, que deve ser, a partir de agora, uma tendência, tá certo? Inclusive, partindo do princípio do que a gente vem acompanhando nas redes sociais e nas próprias, na imprensa, né? nos segmentos de comunicação social como um todo. E aí, doutora Heloísa, nós vamos conversar um pouco sobre o nosso posto de atendimento às vítimas de racismo e o nosso protocolo de atendimento. Bem, está em construção, mas nós já temos uma minuta, né? Uma minuta muito importante, que já deve ser, eu já tive a oportunidade de ler ele capa a capa, já elogiei bastante, já está, eu já o considero muito importante, muito completo, para que a gente possa se adequar a essa demanda, né, para que casos como esse que vem sendo divulgados na imprensa sejam recebidos da melhor forma pela Polícia Civil da Bahia, né, que eu tenho certeza que vem trabalhando com muito afinco nessas questões, tanto que nós temos aí durante o Carnaval o posto de atendimento às vítimas, né, do racismo e outras intolerâncias, do qual eu fiz parte esse ano com muito orgulho. Então, dentre o que vem dentro desse protocolo de atendimento, eu queria fazer um comentário sobre a recepção. Isso é muito importante para quem trabalha em delegacia, não é? Inclusive, se dividiu no protocolo de atendimento em fase 1, fase 2, não é? Sempre valorizando aquela coleta de informação, não é? Sempre respeitando aquela vítima, sempre valorizando aquela angústia. Inclusive, eu coloquei no item 2 o racismo institucional, porque no momento que você não valoriza aquela angústia que está sendo trazida pelaquela ocorrência, você comete também o racismo institucional. No momento que você não valoriza aquela vítima, pessoa negra, ou quando você sequer deixa aquela pessoa entrar, ou quando você registra a ocorrência, mas não valoriza o que está sendo dito, você pratica racismo institucional. Então, é preciso que o protocolo de atendimento preveja um modelo adequado de atendimento por parte dos policiais civis na delegacia, e essa minuta já existe. Eu estou muito feliz porque a gente conseguiu fazer com que isso fosse utilizado no Carnaval de uma forma muito interessante, né? Inclusive, com base no que foi analisado, nós já tivemos algumas observações que já foram repassadas para a administração. Isso mostra que estamos no caminho certo, né? O atendimento fase 1, diz o protocolo, que consiste na coleta, pelo servidor policial civil, das informações básicas relativas à qualificação das partes envolvidas. Então, é preciso que a gente faça um breve histórico do fato e coloque, registre as orientações, ou melhor, oriente as pessoas, as vítimas, para os serviços que nós temos dentro da nossa rede de atendimento, porque cada caso dentro do propriamente do racismo, é preciso que uma instituição seja parceira. Exemplo, se a gente tem, por exemplo, um racismo
como um caso homofóbico, nós temos algumas instituições parceiras, não é? Acredito que dentro da Secretaria de Direitos de Justiça, né, de Direitos Humanos. Quando se trata de um racismo religioso, nós temos outras instituições parceiras que podem nos ajudar, né, a CEPROME, a acolher aquela vítima da forma mais adequada possível. Então, policiais civis, colegas que estão nos assistindo, vocês não estão sozinhos nesses atendimentos. Então, é preciso que a gente crie um protocolo de atendimento, mas vocês sabendo que existe toda uma rede que vai nos ajudar a acolher aquelas vítimas de racismo. Tá certo? Então, eu queria deixar registrado, óbvio que eu não vou ler aqui o protocolo, que é muito, muito completo, mas é importante que vocês saibam que ele existe e que, se Deus quiser, vamos disseminar isso por toda a Bahia. Seria interessante que a gente repassasse isso para cada coordenadoria no interior, seria muito importante, para que a gente disseminasse esse protocolo, talvez a cada EPOL, né, nos ajudasse com relação a isso. Eu já me coloco à disposição, viu, doutora? Porque é interessante que os nossos colegas compreendam a necessidade que nós temos de acolher da melhor forma as vítimas de racismo. E aí, para concluir, eu coloquei uma frase do intelectual que eu considero hoje, não é, uma pessoa extraordinária que vem dando entrevista aí nos meios de comunicação, que vem tratando da melhor forma o racismo e colocando de uma forma bastante didática para que a sociedade entenda que é tudo uma questão de processo histórico, que o racismo existe sim, ele é estrutural e a gente precisa se adequar, nós integrantes de polícia judiciária, sobretudo, para que não sejamos reprodutores de violência e trate a vítima da melhor forma possível, de forma integrada com a rede que nos ajuda, e que esse sim é o nosso diferencial. Eu quis mostrar aqui que o racismo existe, mas eu quis mostrar também a nossa importância. Não estou aqui para passar pano na cabeça de quem comete crime, nada disso. É que as pessoas entendam que a polícia é democrática e é um filtro nesse processo de ocorrência. Então, lendo a frase do intelectual Silvio Almeida, em um mundo em que a raça define a vida e a morte, não a tomar como elemento de análise das grandes questões contemporâneas demonstra a falta de compromisso com a ciência e com a resolução das grandes mazelas do mundo. E quando eu digo que em um mundo em que a raça define a vida e a morte, eu estou falando de necropolítica, que para quem não entendeu esse termo que está sendo tão falado, necropolítica é quando o próprio sistema determina quem deve viver e quem deve morrer. E aí a gente já sabe, não é? Por tudo que a gente já conversou aqui, quem são os alvos, qual é a população que vem morrendo nessa guerra contra o crime. Tá bom? Eu gostaria de agradecer a participação de todos e terminar com uma frase de uma música dos Novos Baianos, aliás, de Assis Valente, mas imortalizada na voz do grupo Novos Baianos, com o violão de Moraes Moreira, que faleceu recentemente, que diz: chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro, se a Cadepol permitir. Obrigado, doutor.